nós estamos dormindo cada vez menos e pior. Não é à toa que biologicamente passaríamos 1/3 da nossa vida dormindo. É porque o sono realmente é muito importante. Eu digo mais, se fosse para escolhermos um remédio para a nossa vida, seria o principal deles: uma noite de sono reparador, uma noite de sono bem dormida. Os estudos do sono não são novos, mas o que ultimamente temos descoberto é que o poder da interação dos hormônios do nosso sono são fundamentais para que tenhamos saúde, manutenção dos nossos sistemas trabalhando de forma intensa e descansados. Isso, descansados. Nós passamos o dia inteiro dando funções para o nosso corpo. Eu caminho, eu penso, eu corro, eu treino, eu como. Chega um momento do sono em que o meu cérebro consegue passar um scanner no meu corpo e ali adaptar os meus sistemas hormonais, provocar alguns picos de hormônios para me relaxar, produzir algumas enzimas e também verificar das 3 a 6 mil células de câncer que nós formamos diariamente, se ela precisa resolver coisas durante o sono. Então o trabalho sujo, digamos assim, e vital e principal, acontece na nossa noite de sono reparador. Como eu falei no começo, o que tem acontecido? Por conta da modernidade, dessa globalização, dessa loucura que vivemos, nós estamos dormindo menos, com menor qualidade. Vamos pensar que o sono antigamente seria a partir do momento que anoitecesse, não tem mais luz, não tem mais barulho, eu dormiria e acordaria ao som dos pássaros ao amanhecer. Hoje em dia tudo isso é artificial, não tem como fugir disso. Mas eu preciso pelo menos tentar imitar aquilo que o meu corpo precisa. Eu preciso ter silêncio, eu preciso ter escuridão completa, eu preciso, antes deste momento do sono, ter já baixado todo aquele grau de energia que eu necessito ao longo do dia. Eu preciso ter menos estresse. Então todos esses fatores que levam a gente a ter uma noite de sono reparadora, uma noite bem dormida, esses comemorativos deveriam ser pelo menos buscados, almejados, para que a gente pudesse ter realmente essa noite de sono tal como o nosso corpo precisa. Hoje sabemos que quem dorme melhor, e o que é dormir melhor? Vamos tentar especificar aqui. O ideal é que não seja menos de 7 horas. A cada hora que a gente dorme antes das 10 horas da noite, equivaleria mais ou menos a 2 horas depois desse momento. Então, se possível, mais próximo das 22 horas, estivermos já na cama, preparados para dormir pelo menos, que durante o meu sono eu não tenha despertares nem para urinar, esse seria o ideal, que eu não tivesse a lembrança de ter despertado ao longo da noite e que eu acordasse de fato, esses são sinais bem práticos, acordasse de fato descansado, dormi bem, estou descansado. Eu sei que isso é muito difícil hoje. É muito difícil porque nossa vida está uma loucura, tem filho chorando, a gente tem barulho na nossa porta, mas se a gente puder dar atenção a uma coisa, e eu sei que muitos nem exercício fazem, mas se a gente pudesse dar atenção a uma coisa, seria na qualidade do nosso sono. Os estudos mostram que quem dorme melhor, não estou dizendo só em número de horas, quem dorme melhor, tem pessoas que precisam de mais horas, tem outras que precisam de menos horas. Tem menos câncer, tem menos diabetes, tem menos obesidade. É quase incompatível uma pessoa ter saúde sem boa qualidade de sono. E uma noite de sono mal dormida ou perdida, a gente não pode compensar com o dia seguinte, infelizmente. Então priorize seu sono, tenha menos doenças, tenha mais saúde, principalmente se sinta mais vivo, tendo uma boa qualidade de sono, tendo chance do corpo produzir boas quantidades de melatonina enquanto ainda temos idade para isso. Com o passar dos anos, esses picos de melatonina vão diminuindo. Um bom pulso de GH, de testosterona, de progesterona, são hormônios fundamentais, são vitais, que têm a sua produção geralmente aumentada durante a nossa noite de sono bem dormido, o sono reparador. Nossa tireoide é otimizada, nosso pâncreas é otimizado, nosso cérebro é impulsionado, principalmente na quietude da noite. Então, o ideal é que busquemos como prioridade ter uma boa noite de sono reparador. Mas, Vitor, eu não consigo dormir, já fiz tudo isso e não consigo dormir. Existem alguns detalhes que são importantes serem pensados. Com o passar dos anos, como eu já disse, declinam os nossos níveis hormonais, principalmente o nosso nível de melatonina, que é o hormônio responsável por outras coisas, mas fundamentalmente para que tenhamos uma noite de sono reparador. Esse hormônio
deveria ser produzido à noite, ele pode ser tanto estimulado por alguns fitoquímicos, por exemplo, com maracujá, com cacau, com alguns outros alimentos, ou então com suplementos, ou então hoje em dia no Brasil, graças a Deus, temporariamente nós temos liberado comercialização, manipulação de melatonina para aquelas pessoas que têm pouco pulso, ou seja, têm pouca produção de melatonina. Quem são essas pessoas? Não necessariamente só as pessoas depois da velhice, né? Não é nem velhice, a partir dos 40 e poucos anos, geralmente a gente diminui os níveis hormonais, inclusive de melatonina, mas também as pessoas antes disso que têm uma vida um pouco mais agitada, um pouco mais desregrada, ou então durante um período passaram por privação, quando de trabalho mesmo, as pessoas que fazem muito plantão ou que trabalham até tarde. Então essas pessoas podem ter seus níveis resgatados, ou com estímulo, ou com hábito só, ou então com a suplementação direta desse hormônio, a melatonina. Remédios devem ser sempre pensados num segundo plano. O importante é dormir bem, ok? Que seja com remédio ou sem remédio. Mas o ideal é que busquemos sempre o que o nosso corpo tem para produzir. Porque o remédio não faz o nosso corpo produzir. Ele simplesmente entrega uma situação pronta para o nosso corpo e geralmente entrega algo que o meu corpo nem conhece, desconhece. Aliás, que a natureza desconhece. Então o ideal seria usar, sim, alguns fitoquímicos, algumas coisas que poderiam baixar nosso estresse, nosso cortisol de noite e nós produzirmos os hormônios do sono, ou então, se for o caso, suplementação, mas isso deve ser individualizado, principalmente prescrito para alguém que conheça a fisiologia do corpo humano e do sono, para que num último momento, uma última hipótese, eu posso dizer para vocês que até hoje eu devo ter tido, olha, são 12 anos de formado, devo ter tido 2 pacientes só que realmente não conseguem ter uma noite de sono bem dormida sem medicação, e que não fui nem eu que prescrevi. Todos os demais, mesmo aqueles que usavam medicação, a gente conseguiu, com mudança de hábitos ou então com a implementação da melatonina, melhorar a qualidade de sono. Então, isso são detalhes importantes a serem pensados também.